Prezadas e prezados, eu estou gravando esse vídeo porque eu quero dar uma satisfação aos meus inscritos, aos meus assistentes em geral, e eu também quero dar uma explicação a minhas amigas e amigos, tá? Vocês estão vendo que eu não estou de preto, como comigo costumo estar costumeiramente, mas enfim, hoje eu vou deixar essa frescura para lá, né? Então eu quero dar uma satisfação, sobretudo aos meus amigos, às minhas amigas, aos meus assistentes aqui, a minha audiência, né? Meus amigos e amigas que eu estou muito triste com eles, né? Porque, enfim, eu acho que devem ter constatado o meu desespero no sábado e a maior parte dos que eu considero meus amigos cagou e andou. Desculpem a expressão, né? Então, eu não sei se as pessoas acham que a amizade é só para os momentos bons e para os momentos ruins não é, ou se as pessoas simplesmente se cansaram de mim, né? Mas enfim, eu vou dar uma satisfação para as minhas amigas e meus amigos assim mesmo, né? Olha, gente, eu vou dar uma pausa aqui no canal do YouTube, tá? Eu eu vou ficar pelo menos uma semana fora, né? Talvez eu faça uma exceção para os jogos aí dos clubes de futebol, né? Eu já expliquei que eu estou pensando em realmente parar de fazer vídeos sobre os jogos de futebol, mas por enquanto eu vou continuar fazendo, então talvez faça uma exceção, mas fora isso, é, os, os vídeos que eu costumo gravar com tanta intensidade como vocês sabem, eu vou dar uma pausa durante uma semana, tá? Por que que eu vou fazer isso? Eu hoje fui no médico, né? Eu no médico ele me deu uma semana de licença, é, porque de licença médica, porque eu tô com a glicose muito elevada, abalada por problemas emocionais. Eu hoje é, eu hoje acordei de manhã e em jejum a glicose estava 387, quase 400, e por isso que eu fui no médico, né? É, o pessoal diz que normalmente quando a gente está com a glicose alta a gente nem sente, né? Olha, comigo não é assim não. Quando ela tá um pouquinho alta eu não sinto nada, mas quando ela tá muito alta, começa a doer meu crânio, né? Parece que o crânio está sendo amassado, uma pressão forte, né? Quando isso acontece, a gente já sabe que está acima de 300, né? E não deu outra. Eu acordei assim, com uma pressão forte no crânio, né? E, e, e enfim, a cabeça doendo muito, muito, muito. Eu resolvi medir a glicose, estava 387. Eu corri lá para o meu médico, o doutor João Roberto de Oliveira Ribeiro, né? Lá em Copacabana. E e aí eu falei que né, não estava num momento emocional bom e tudo isso, que a glicose estava dessa maneira, e ele resolveu me dar uma semana de licença médica. Então, gente, essa semana eu não tenho como ir trabalhar na data prévia, né? E obviamente também não tenho que ficar fazendo vídeo nenhum, porque isso aqui para mim é trabalho e se eu não posso trabalhar em um, eu não posso trabalhar em outro, né? É, só vou abrir a sessão se for o caso para os jogos de futebol e mais nada, tá? O que eu quero é nessa semana relaxar o máximo que puder, descansar o máximo que puder, principalmente descansar a mente que está exausta, né? E não vou fazer nada, nada, nada essa semana. Eu vou ficar aqui de pernas pro ar, né? Possivelmente eu vou lá para Miguel Pereira encontrar com a minha família e na segunda-feira que vem, se Deus quiser, a coisa tá melhor. Aí eu volto para data prévia e aí eu volto a gravar os vídeos também, né? É, bom, gente, a glicose é um dos problemas, né? Agora, talvez o problema maior seja a depressão, né? Eu faço tratamento para depressão, como eu já expliquei para vocês, né? Então, a depressão, ela voltou, ela voltou. É, e pode ser, é muito provável que seja, porque eu tô há 2, 3 dias sem remédios, né? Porque eu tomo, para a depressão, eu tomo um remédio para dormir também, né? Mas para a depressão eu tomo
Carbolítio, 300 miligramas, um comprimido de manhã e um comprimido à noite. Eu tomo fluoxetina, 20 miligramas, um comprimido de manhã e um comprimido à noite, né? Sexta-feira eu fiquei sem os medicamentos, né? E logo depois meu humor começou a se alterar, eu fiquei mais agressivo, né? Sintoma clássico da depressão, né? E do transtorno bipolar, que eu também tenho levemente, né? É, agressividade, impetuosidade, impulso, né? Impulsivo, né? E também autoestima muito baixa, né? As três coisas aconteceram, mas até que a autoestima não foi tanta, mas o problema da impulsividade, da agressividade foi bem forte, né? Então, como eu tive um episódio mais ou menos recente de ter ficado sem o medicamento também, e isso ter começado a acontecer, eu acredito que é por causa do medicamento, né? É, assim, causa estranheza. Em um, dois dias sem o medicamento, você já ficar totalmente alterado como eu fiquei, né? Mas parece que é isso mesmo, né? Você vai me perguntar, tá bom, por que, que você não comprou medicamentos? Simples e direto, eu não tinha dinheiro para comprar o medicamento. Agora eu consegui dinheiro e eu vou comprar agora à noite o medicamento, né? Quando eu sair daqui, eu vou comprar o medicamento, inclusive, tá? Então, a questão medicamentosa conta, né? Eu acho que conta, porque apesar de eu achar incrível que faltar 2, no máximo 3 dias o medicamento a gente fique da maneira que fica, mas como já aconteceu antes, eu tenho que pensar nisso. Agora, o lado emocional também conta muito, né, gente? Por quê? Porque o lado emocional é o seguinte. É, aconteceu uma situação semana passada que eu fiquei muito chateado, né, no final da semana, né, porque as minhas filhas tinham pedido para minha esposa, né, a mãe delas, né, uma cesta de café para elas ofertarem à mãe no Dia das Mães, né? E aí a minha filha de 15 anos, a Pietra, ela me liga me cobrando. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, ela lá em Miguel Pereira me cobrando, né? E eu viro para ela, filha, eu não tenho R$ 350 para dar, né? Aí ela vira, mas pai, você prometeu, como é que a gente vai ficar com a mãe e tudo isso, né? Olha, filha, eu adoraria dar, mas não tenho como dar R$ 350. E aí a solução que a gente arrumou, já que eu tô sem dinheiro, a minha mãe, ela fez um Pix para elas de R$ 150 para, em vez delas darem a cesta, fazerem alguma outra coisa, né? E isso me abateu de uma tal forma, né? Porque é o seguinte, gente, eu tô na luta aí há praticamente 40 anos, né? E aí o que eu consigo ver eu não tenho R$ 300 para dar para as minhas filhas fazerem homenagem à mãe. 40 anos na luta. 40 anos na luta. Alguém lá nos anos 1980 me enganou, dizendo: invista no conhecimento, porque a sociedade do futuro é a sociedade do conhecimento. Vá ter conhecimento, porque o teu conhecimento vai fazer a diferença no mundo e você vai ser profissionalmente muito bem sucedido. E eu fui fazer isso, né? Então, eu li por volta da minha vida de lá para cá, né, nos últimos 40 anos, né, com certeza perto de 2.000 livros, né, e eu vi muito filme, muito cinema, eu também vi teatro enquanto eu tinha condições financeiras de ir ao teatro, né. Meu pai me propiciou isso, conhecer 15 países, conhecer 10 estados brasileiros, né? Eu fui fazer mestrado na Fundação Getúlio Vargas em Administração Pública. Eu fui fazer MBA executivo no COPEAD da UFRJ. Eu fiz pós-graduação em Comércio Exterior na UFRJ, faculdade de graduação na UFRJ. Mais recentemente, eu fiz um curso de tutoria em ensino à distância, educação à distância, na Fundação Getúlio Vargas. Então, eu investi a vida inteira em conhecimento, né? Infelizmente, parece que não deu certo, né? Todo mundo que dizia isso estava errado, né? Ou seja, se eu pegasse o tempo todo que eu investi em conhecimento, eu pegasse para fazer umas 4, 5 horas por dia malhação, eu fosse para uma academia de musculação e investir meu tempo nisso para ficar sarado, talvez eu tivesse me dado muito melhor na vida, né?
eu podia virar um cara atlético, como aquele filho da puta do Cauã Raymond, né? E ser o tipo um César Ribeiro da vida, né? Um gigolozinho barato que se dá bem pô, com as coroas, porque eu seria sarado, né? Ou então ser sarado ia me gerar outros benefícios na vida, por ser sarado as pessoas me dariam mais oportunidades, né? Então eu acho que eu fiz a escolha errada na vida, né? Eu optei por obter conhecimento, conhecimento o tempo inteiro que você possa imaginar, e, e o conhecimento me levou a isso, né? Ter muito conhecimento, né? Sem querer ser arrogante, gente, o conhecimento que eu tenho foi uma conquista minha, né? Porém, ter muito conhecimento não me acrescentou. O resultado de ter muito conhecimento está aí, né? Eu quero dar uma cesta de R$ 300 para as minhas filhas, para elas poderem presentear a mãe nos Dias das Mães, e com todo o conhecimento que eu tenho, me desculpem, parece que eu tenho que enfiar o conhecimento no rabo porque não serviu para nada, né? Não serviu sequer para eu dar uma cesta de R$ 300 para as minhas filhas comprarem o presente que elas queriam para a mãe, né? Então a opção parece que foi errada. Agora, gente, tem um outro fator também que também me deixou muito aborrecido, né? É que um jornalista aí do grupo Bandeirantes, o Eduardo Oineg, ele desceu a lenha da Dataprev, empresa que eu trabalho, né? Eu sou concursado da Dataprev, eu tenho 13 anos de serviços na Dataprev, de trabalho na Dataprev, e o tal do Eduardo Oineg, ele desceu a lenha da Dataprev de uma forma, ao meu ver, pelo menos, muito leviana e muito irresponsável, né? E eu me abati muito com aquilo. Eu me abati demais com aquilo. Tanto é que aqui mesmo no YouTube eu gravei um vídeo em resposta a ele, né? E por falar nisso, gente, presidente Rodrigo Ortiz Assunção, presidente da Dataprev, tá? É, eu gravei o vídeo porque eu fiquei indignado, né? Em nenhum momento eu quis passar por cima de sua autoridade, em nenhum momento eu quis fazer algo impróprio, porque de repente o senhor vai achar que isso era da sua alçada e não da minha, né? É, eu quero deixar bem claro, presidente, que eu respeito a hierarquia da instituição, eu respeito a hierarquia da instituição, tá? Ao setor de comunicação da Dataprev, né, que também pode achar, não, mas se alguém tinha que dizer alguma coisa, éramos nós e não você, né? Eu quero pedir muitas desculpas, né? Eu me dou muito bem com o setor de comunicação da empresa, né? Inclusive, o setor de comunicação já teve a generosidade de publicar 2 textos meus, né? E divulgar na empresa. Então, também não quis passar por cima da expertise de vocês, né? Então, presidente, setor de comunicação da Dataprev, se eu fiz alguma coisa equivocada, eu peço muitas desculpas aqui. Mas simplesmente o que aconteceu é que um funcionário indignado quis defender a instituição que trabalha. Instituição essa que essa sim fez diferença na minha vida, né? Todos aqui devem saber que eu fui durante muitos anos professor da Estácio, né? A Estácio não fez diferença da minha vida. A Estácio me chutou no momento que eu mais precisava, né? A Dataprev sim fez diferença na minha vida e faz diferença na minha vida, né? A Dataprev é de onde eu tiro o meu sustento. Eu crio minhas famílias pelo meu salário da Dataprev. Então, o sujeito insultar a Dataprev como ele insultou foi demais para mim. Foi muito difícil para mim e por isso eu gravei o vídeo em reação. Volto a dizer, presidente Rodrigo Rodrigo Assunção, Rodrigo Ortiz Assunção, volto a dizer, setor de comunicação da empresa, eu não quis fazer o mal em momento nenhum. Pelo contrário, eu só quis defender a minha instituição, o meu trabalho e os meus colegas, né? Então, eu queria deixar muito claro isso, né? Presidente Rodrigo Ortiz Assunção, setor de comunicação da empresa, da Dataprev, me perdoe se eu fiz alguma coisa equivocada. Eu não vou poder estar em combate essa semana porque eu estou num estado lamentável e espero que semana que vem eu possa estar aí contribuindo, agregando, fazendo o meu melhor por essa empresa que tanto fez e tanto faz por mim, né? Bom, outra coisa, gente. Todo mundo viu aí
ou muita gente viu no sábado, que eu fiz um showzinho, eu tive um ataque de pelanca, muito influenciado pelo quadro depressivo, né? E pelo quadro depressivo, pelo transtorno bipolar e assim, eu não sei precisar até que ponto foi a falta do remédio, até que ponto foi essa tristeza com o que o jornalista falou da data prévia, até que ponto foi a tristeza em relação a não poder assistir minhas filhas, né? Eu acho que foi tudo isso junto. E no sábado à noite eu fiz um showzinho, né? Então eu disse que eu estava pensando em me matar sim, né? Eu mostrei os comprimidos que eu tomava para dormir e eu disse que eu ia tomar a cartela toda, né? Depois, no fim da história, me faltou coragem para fazer isso. Eu pensei muito nas minhas filhas, eu refleti que se comigo para elas está difícil, então sem mim talvez fique mais difícil ainda. E eu não fiz, né? Eu fui covarde. Devia ter feito, mas eu fui covarde, eu não fiz, né? Você que está aí do outro lado pode achar tudo isso a encenação dele para ganhar like e ganhar visualização. Olha, você pode achar isso, você não me conhece, está em todo direito. Agora, quem me conhece sabe que não é. Sabe que não é. Porque sabe que eu sofro de depressão diagnosticada desde os 28 anos de idade, que eu também desconfiava ter transtorno bipolar, o que meu psiquiatra atual confirmou. Sabe que eu tomo remédios para isso, sabe a tentativa de suicídio que eu tive em 2019, né? Não é, Rodrigo Capello? Você que disse implicitamente que era mentira, né? Bom, então você pergunte para os meus amigos se era mentira ou não. Então, enfim. Não, eu queria me matar mesmo. Eu queria me matar mesmo. Faltou coragem. Faltou coragem. Eu não fiz isso para ganhar like, eu não fiz isso para ganhar visualização. Eu já estou chegando à conclusão que aqui eu não vou ganhar dinheiro nenhum, né? Isso aqui era uma alternativa para mim para ganhar uma segunda fonte de renda, já que a minha segunda fonte de renda, a Estácio me tirou, né? Mas eu não vou ganhar dinheiro nenhum aqui, parece que isso está claro, porque eu monetizo, mas a monetização cada vez ela diminui, eu não entendo isso, né? Enfim, então o que eu queria dizer para vocês é que se você acha que eu fiz um showzinho farsesco para ganhar like, você está muito enganado, né? É, Outra coisa, gente, já tô quase fechando. Eu sei que já são quase 20 minutos e tal. Eu tô quase fechando, né? Sobre o Rogério Ceni, né? Eu sei que ele vai me processar. Já tenho certeza disso, né? Sobre o Ciro Ferreira Gomes, né? Não sei se ele vai me processar, mas é bem possível que ele me processe. Estou preparado para isso, tá? Eu só digo o seguinte, gente, dependendo de quem te processa, é uma honra ser processado. É uma honra ser processado. Então, eu não sei se eles vão processar, se eles não vão. O Rogério Ceni eu tenho quase toda certeza, né? O Ciro Gomes é provável que ele me processe também, né? Mas eu tenho a consciência limpa que aqui eu falo a verdade. Eu sou transparente, né? Eu falo a verdade. Eu posso me equivocar? Posso, e muitas vezes me equivoco, né? Mas eu tento falar sempre que possível a verdade, tá? Bom, gente, então, quanto a eles, quanto ao Rogério Ceni, quanto como em relação ao Ciro Gomes, né? Eu falei a verdade sim, tá? E aí, se a justiça achar que a minha verdade não é suficiente, então aí é problema da justiça, mas não é problema meu. Vocês estão vendo que a minha linguagem está impaciente, que a minha linguagem está agressiva, que está triste, eu tô tóxico. Então eu vou dar uma retirada aqui, eu vou ficar uma semana fora, né? É bom até eu não ir para a data prévia nessa semana, porque não quero me indispor com ninguém, com colegas, com chefia, nem com nada. Eu quero ficar quietinho, né? E também vou tirar uma semana aqui desse canal, né? Presidente Rodrigo Assis Assunção, eu mais uma vez peço desculpas e peço perdão se seu julgamento foi um julgamento que me desabonasse de alguma maneira. A área de comunicação da empresa, eu peço desculpas, eu peço perdão se eu fiz alguma coisa que vocês considerem equivocada, né? E é bola pra frente. Eu vou ficar essa semana aí fora do ar e vamos ver se na semana que vem, com os remédios já devidamente assimilados e tomados, eu volto melhor.
Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos.